Muito boa noite a todos. Meu nome é Roberto de Carvalho. Eu sou professor da disciplina de Gastroenterologia da Escola Paulista de Medicina e presidente da APEF. Estamos mais uma vez num evento Jovem Hepato, nessa noite trazendo uma das figuras mais ilustres da hepatologia nacional, a professora Maria Lúcia Ferraz, que vai nos brindar com uma aula sobre um tema extremamente complexo e intrigante na hepatologia, que são as colestases, né? Como organizar o raciocínio clínico com o objetivo de bem realizar um diagnóstico diferencial e tratamento. Então, em primeiro lugar, queria agradecer a Lúcia. E nós vamos ter algumas atividadezinhas aí no meio, umas questões para a gente discutir sobre um caso clínico que a Lúcia vai também discutir. E antes de partir e dar a palavra para a Lúcia, vou pedir licença para mostrar um vídeo para todos vocês, bem curtinho, sobre uma iniciativa muito interessante e relevante nesses tempos de pandemia que a gente vive e que pode ajudar muitas pessoas. Então, por favor, assistam com atenção. Uma pandemia que ninguém previa nos surpreendeu e transformou nossa rotina. A propagação do novo coronavírus nos levou ao isolamento social. Mas ainda assim, algo precisava ser feito para ajudar as milhares de pessoas que estavam em casa, mas com sintomas da Covid-19. Movidos por esse propósito solidário, os médicos Leandro Rubio e Rafael Brandão se juntaram ao especialista em inovação digital Cristiano Kanashiro e então criaram a Missão Covid. A plataforma conecta gratuitamente médicos voluntários a pacientes por meio da telemedicina. Ao se cadastrarem como pacientes, pessoas que possuem os sintomas da doença podem agendar uma consulta e o atendimento é realizado por videochamada. Médicos de todo o país podem também se cadastrar como voluntários. Basta ter o CRM ativo e disposição para ajudar nessa missão humanitária. Em atividade desde março, a Missão Covid tem mais de 1.200 médicos voluntários cadastrados e 65 mil pacientes atendidos em todo o Brasil e também no exterior. Desde maio, a plataforma passou a atender a população indígena que possui maior vulnerabilidade à Covid-19. Para contribuir com os custos de manutenção e melhoria da plataforma, a Zambon decidiu apoiar a Missão Covid destinando verba para o projeto e trabalhando na captação de novos médicos voluntários. Você está convidado a fazer parte dessa missão que une saúde e solidariedade por meio da tecnologia e com o apoio da Zambon. Bem, obrigado pela paciência. Esse vídeo dessa iniciativa é realmente muito importante e espero que alguns de vocês possam contribuir com essa iniciativa apoiada pelo nosso patrocinador, a Zambon. Bem, vocês verão aí no site do evento que a gente disponibilizou uma questão para iniciar aqui o nosso bate-papo com a professora Maria Lúcia sobre colestases. Então, eu vou pedir que vocês leiam atentamente e respondam, só para a gente introduzir o assunto, né? Como você define colestase bioquímica? Então, aí vocês terão 4 opções, várias combinações de elevações de fosfatase alcalina e gama-glutamiltransferase isoladamente ou em combinação. Então, por favor, votem para que a gente possa, ao longo aí do nosso bate-papo, discutir esse e muitos outros assuntos relacionados a esse assunto tão interessante. E sem mais delongas, então, queria agradecer e apresentar a professora Maria Lúcia Ferraz, que é a professora associada da disciplina de Gastroenterologia da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, e dizer que é um grande prazer e uma grande honra receber você aqui, Lúcia, em mais esse evento da APEF, você que tanto nos ajuda. Então, muito obrigado e a palavra é sua. Obrigada.
Betinho, boa noite a todos. Eu quero, antes de mais nada, agradecer muito esse convite de estar mais uma vez aqui numa dessas reuniões do Jovem Hepato, hoje sem pizza, mas estamos todos juntos aqui para mais esse evento que é extremamente importante e que aposto que está reunindo até mais pessoas do que nós costumávamos reunir ali na nossa pizzaria. Muito obrigada mais uma vez, Betinho, pelo convite. Fico muito honrada. E vamos, então, apresentar. Esse é sempre um momento mais estressante da gente colocar aqui a apresentação. Lúcia, enquanto você vai colocando, eu vou dando... Pode ir colocando aí. Eu vou só te dando uma palhinha sobre as respostas das pessoas aqui, sobre essa pergunta, só para a gente depois mencionar. Então, eu diria que aí um terço, mais ou menos, das pessoas que responderam até o momento, responderam a primeira alternativa, fosfatase alcalina superior a 1,5 vezes o limite superior do normal, com qualquer valor de gama-GT. E ali uns 40% responderam a última alternativa, fosfatase alcalina superior a 1,5 vezes, com gama-GT superior a 3 vezes o limite do normal. Algumas pessoas responderam as outras duas alternativas, né? Fosfatase alcalina acima de 2 vezes com qualquer valor de gama-GT e gama-GT acima de 3 vezes com qualquer fosfatase alcalina. Então, devolvo aí a palavra, e, por favor. Vocês estão vendo a apresentação? Tá ok, será? Não. Eu preciso de um retorno. Não? Você está me ouvindo? Estou ouvindo. Não, Lúcia. Deixa eu tentar de novo. Você apertou a telinha? Apertei. Vamos ver. Aí aparece um pop-up, aí você clica na telinha dentro do pop-up e põe compartilhar. Aí está indo. Tá. Vai aparecer, aí só antes de começar, esse retângulo ocultar, que está aqui, né? Embaixo, ocultar, que aí perfeito. Fica melhor. Beleza. Muito bem, gente. Então, boa noite mais uma vez e nós vamos conversar hoje sobre colestase. Como o Dr. Roberto colocou, muitas vezes um diagnóstico desafiador, tendo em vista a complexidade desta questão do metabolismo dos ácidos biliares, de sua excreção. Então, muitas vezes é um dilema para a gente, na prática clínica, abordar um paciente com colestase. Então, eu tomei a liberdade de colocar esse subtítulo nessa palestra, porque eu acho que isso que é importante a gente ter em mente. Como é que a gente vai estruturar o raciocínio clínico, diagnóstico, para conseguir chegar, na maior parte das vezes, num diagnóstico final de um paciente que apresenta colestase. Então, começando com a definição, colestase seria a estagnação da bile. Ela é definida como uma síndrome que é resultante do deficiente fluxo de bile para o duodeno, que pode ou não ser acompanhado de icterícia. Muitas vezes a gente confunde essas coisas e acha que colestase tem que ser com o paciente ictérico, não precisa disso. E se essa alteração for superior a 6 meses, então a gente está frente a uma colestase crônica. E essa colestase, ela implica em vários aspectos diagnósticos. Então, a gente tem aspectos clínicos que aparecem numa síndrome colestática. Esses aspectos clínicos são caracterizados basicamente pelo prurido, mas pode haver também colúria, um certo grau de hipocolia fecal e, eventualmente, icterícia. Do ponto de vista bioquímico, vocês tiveram aí uma
uma pergunta sobre isso, né? A colestase bioquímica, ela é caracterizada por elevação da fosfatase alcalina e da gama-GT e, eventualmente, elevação das bilirrubinas. Não há um consenso claro na literatura sobre essa questão da definição bioquímica de colestase, mas a maior parte dos autores e dos guidelines coloca como definição de uma colestase bioquímica a elevação da fosfatase alcalina acima de 1,5 vezes, o limite superior do normal, e gama-GT acima de 3 vezes o limite superior do normal. Embora, como eu disse, não há um consenso claro sobre esta definição. E existe também o quadro histológico da colestase. Então, caso seja feita uma biópsia hepática, vão se encontrar elementos que caracterizam a colestase, como os pigmentos biliares em hepatócitos, em canalículos, e a colatestase, que é o sofrimento da célula hepática em virtude da retenção de bile no parênquima hepático. A colestase, principalmente a colestase crônica, mantida por mais tempo, ela vai trazer várias consequências clínicas. Então, nós vamos poder encontrar danos hepáticos secundários. Um deles é a lesão hepatocelular por acúmulo de sais biliares. Então, é importante essa noção de que a bile acumulada dentro do fígado, principalmente em função do acúmulo de sais biliares, representa um elemento tóxico para a célula hepática. E isso vai causando um dano progressivo, e esse dano progressivo é substituído por fibrose, e essa fibrose pode se levar, então, ao que a gente chama de uma cirrose biliar secundária, com todas as características que uma cirrose tem. Além disso, o aporte insuficiente desses sais biliares no intestino vai trazer também outras consequências clínicas, como a má absorção das gorduras, e o que pode se traduzir do ponto de vista clínico pela esteatorreia, e a má absorção das vitaminas lipossolúveis, A, D, E e K, cuja consequência clínica mais importante é a osteopenia ou, eventualmente, a osteoporose. Então, quando a gente está estruturando o raciocínio clínico de uma colestase, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é se aquela colestase é intra ou extra-hepática. Esse é o primeiro passo. Então, na colestase intrahepática, nós vamos ter alguma lesão que está endereçando hepatócitos, canalículos biliares, colangiócitos, ductos biliares interlobulares e ductos septais. E na colestase extrahepática, obviamente, tudo aquilo que já está fora do parênquima hepático. Então, os ductos hepáticos direito e esquerdo, o ducto hepático comum, o ducto colédoco e a junção bílio-pancreática. Então, esta é a primeira pergunta que a gente faz na clínica. E como é que a gente diferencia, então, a princípio, uma colestase intrahepática de uma colestase extrahepática? O primeiro passo é uma história clínica bem feita. A história vai nos trazer muitos elementos para essa diferenciação. Se o paciente apresentar dor, se tiver episódios de febre, tiver uma cirurgia pregressa de vesícula, de via biliar, isso nos leva fortemente para um diagnóstico de uma colestase extrahepática. As colestases intrahepáticas não costumam cursar com dor, não costumam infectar. Então, esses são elementos muito importantes na história para a diferenciação. Vamos ter que investigar também sintomas gerais de emagrecimento, de anemia, que podem nos levar ao diagnóstico de outras doenças crônicas, consumptivas. Uma história exaustiva sobre o uso de medicamentos. Então, qualquer medicamento que o paciente use, isso pode nos levar agora para um diagnóstico de uma colestase intrahepática. E lembrar que muitas vezes os pacientes não acham que determinadas coisas são medicamentos, principalmente as ervas, os suplementos, os chás. Então, tudo isso tem que ser exaustivamente investigado.
Doenças colestáticas ou autoimunes na família. Então, existem várias colestases intrahepáticas que são de natureza autoimune e que têm concentrações familiares, ou doenças genéticas mesmo que causam colestase. Então, a história clínica é um passo extremamente importante. Depois disso, a gente passa para os exames de imagem, que vão procurar, então, fazer essa diferenciação. E o primeiro exame, o mais simples, o mais acessível, é a ultrassonografia de abdômen, que nos casos de uma colestase extrahepática vai nos evidenciar uma dilatação das vias biliares. E as vias periféricas são aquelas que mais rapidamente se dilatam, porque são mais frágeis, então é um bom exame para este diagnóstico. Caso persista esta dúvida se é uma colestase intrahepática ou extrahepática e o ultrassom não foi esclarecedor, então nós passamos para a colangiorressonância. Colangiorressonância, sem dúvida, é um exame mais sensível para a avaliação das vias biliares. E muitas vezes a gente fica na dúvida em relação a vias biliares distais, se pode haver alguma coisa que a gente não está enxergando na colangiorressonância, se pode haver microcálculos. Então, em algumas eventualidades, a ecoendoscopia também nos ajuda nesta diferenciação. Caso suspeitemos de uma colestase extrahepática, são múltiplas as causas que podem estar causando isso. São causas que podem ser intrínsecas da própria via biliar ou alguma compressão extrínseca da via biliar que está causando esta colestase de caráter obstrutivo. Então, entre as causas mais comuns, a gente tem a litíase biliar, os estreitamentos benignos da via biliar, a colangite esclerosante primária ou secundária, o colangiocarcinoma, a compressão extrínseca pela síndrome de miríase, câncer de pâncreas, câncer de papila. Então, tudo aquilo que pode obstruir em algum ponto esta via biliar extrahepática. O melhor exame para visualização e tratamento de obstruções extrahepáticas é a colangiografia, pancreatocolangiografia endoscópica retrógrada. Entretanto, esse exame ele não é isento de complicações. A CPRE pode causar pancreatite em 3 a 5% dos casos, pode causar sangramentos, pode causar colangite e tem até um percentual de 0,4% de mortalidade em decorrência do exame. Então, é um exame que tem as suas complicações e deve ser sempre evitado quando não há uma necessidade de intervenção. Não é um exame que se deve fazer com características somente diagnósticas. Então, quando se quer passar uma prótese num tumor, tentar uma extração de cálculo, enfim, quando existe algum procedimento associado, aí sim podemos lançar mão nas colestases extrahepáticas da CPRE. Muito bem. Uma vez afastada a colestase extrahepática, então nós passamos para um território um pouco mais complexo, que é o das colestases intrahepáticas. E a pergunta que a gente tem que fazer é o que é que está causando esta colestase intrahepática. Então, do ponto de vista didático, a gente pode dividir a colestase intrahepática em 2 grandes grupos. Uma colestase que a gente chama de hepatocanalicular. Então, o problema está lá na formação de bile a nível dos hepatócitos. E uma colestase intrahepática que já é mais baixa, vamos dizer assim, colangiocelular ou ductular. O problema está nos colangíolos ou nos ductos biliares intrahepáticos. Então, isso é uma divisão mais ou menos didática que a gente faz destas colestases intrahepáticas. E aí vocês vão ver que a lista é extensa, né? Tanto para uma coisa como para outra. Então, entre as colestases hepatocanalicular, a gente tem a sepsis, a colestase transinfecciosa,
a tudo aquilo que está comprometendo o hepatócito, as hepatites virais, a doença gordurosa não alcoólica, a hepatite alcoólica, os medicamentos, nutrição parenteral, a formação de bile a nível de hepatócitos e canalículos biliares das colestases familiares, da colestase intrahepática da gravidez, as doenças infiltrativas, malignas ou benignas, que vão estar comprometendo os pequenos canalículos biliares, como os linfomas, a amiloidose, a sarcoidose, né? As doenças de depósito, as síndromes paraneoplásicas, como aquelas decorrentes do linfoma de Hodgkin, do carcinoma renal, e as doenças vasculares, a insuficiência cardíaca congestiva, a síndrome de Budd-Chiari, a doença veno-occlusiva. Então, são múltiplas as causas que podem estar comprometendo a formação e a excreção da bile a nível dos hepatócitos. E nós temos um outro grupo que são as colestases colangiocelulares ou ductulares. Então, aí a doença está nos ductos biliares, como a colangite biliar primária, a colangite esclerosante primária, quando ela está acometendo as vias biliares intrahepáticas, a doença da IgG4, as ductopenias do adulto, causadas por uma série de coisas, a colestase da anemia falciforme, da fibrose cística, as colangiopatias isquêmicas, a colangiopatia do imunossuprimido, que a gente vê nos pacientes com HIV e algumas vezes nos pacientes transplantados de órgãos sólidos, e na doença enxerto versus hospedeiro. Então, vocês estão vendo por esse panorama que são inúmeras as causas de colestase intrahepática. E a gente precisa ter alguma sistemática de investigação para não se perder nesse raciocínio, né? E para que a gente entenda um pouco o que pode estar acontecendo na colestase intrahepática, é importante que a gente recorde um pouco essa circulação enterohepática e esse mecanismo de formação e de excreção da bile, principalmente de sais biliares. Então, a gente vai ter a síntese da bile, formada por colesterol, fosfolípides, sais biliares dentro do fígado. Isso vai ser estocado na vesícula biliar, vai ser secretado no intestino em momentos pós-prandiais. E o que a gente vai ter no pool de sais biliares que ganham no intestino, a gente tem uma excreção deles muito pequena pelas fezes e eles voltam ao fígado nessa circulação enterohepática. Então, 95% da secreção biliar vai voltar ao fígado através da circulação portal. E todo este mecanismo de formação da bile, de eliminação da bile para os ductos biliares, a absorção dessa secreção biliar no intestino, a captação dela de volta para o fígado, tudo isso é feito por um conjunto complexo de enzimas e transportadores, e todos esses elementos podem sofrer alguma alteração que seja responsável pela colestase intrahepática. Então, a gente tem inúmeros mecanismos moleculares da colestase que podem ser hereditários, através de mutações genéticas, e que podem ser adquiridos através de drogas, de hormônios como os anticoncepcionais, de citocinas, de obstruções, enfim. Mecanismos que vão fazer com que esse sistema complexo de transporte de sais biliares dentro do fígado tenha uma expressão reduzida. E tendo uma expressão reduzida, a função desses sistemas de transporte fica comprometida, fica diminuída, e com isso haverá, então, a colestase clínica por acúmulo desses componentes da bile dentro do fígado. Então, o mecanismo é mais ou menos comum a todas as causas, cada uma atinge um ponto, cada uma atinge uma dessas enzimas, cada uma compromete mais ou menos esses sistemas de transporte.
Tendo visto isso, do ponto de vista bem genérico, do ponto de vista de fisiopatogenia, a terceira pergunta seria, mas então como é que a gente conduz uma investigação, já que tem tantos mecanismos e esses mecanismos são responsáveis por tantas causas e tantos fenótipos diferentes, né? E como tudo na medicina, a gente tem que começar pelo que é mais comum, né? Então a gente começa a investigação de uma colestase intrahepática, voltando lá na história clínica. E nós vamos ver se há história de droga do paciente que está apresentando colestase ou não. Se houver uma história de droga, de consumo de algum medicamento, de alguma coisa positiva, então a gente tem que descontinuar essa droga suspeita e observar. Então, lembrando que 30% das doenças hepáticas induzidas por droga, elas são colestáticas, né? E 80% dos medicamentos que a gente toma são metabolizados no fígado e eles poderão causar doenças induzidas por drogas e 30% delas são colestáticas. Mais de uma centena de fármacos pode causar uma colestase intrahepática. As drogas mais frequentes são os esteroides anabolizantes, os hormônios androgênicos, etometacina, antibióticos, a ciclosporina, eritromicina, propiltiuracil, enfim, uma série de medicamentos que a gente poderia dar vários exemplos aqui que causam colestase intrahepática. E, de novo, não esquecer dos chás, ervas e suplementos. Na nossa experiência lá no nosso serviço, as piores colestases intrahepáticas que nós vimos foram justamente induzidas por chás e ervas, colestases importantes, colestases que demoram para resolver. Então, a história realmente tem que ser bastante investigativa, às vezes não só com o próprio paciente, mas também com familiares, para a gente conseguir chegar no diagnóstico. Muito bem, só que a gente pode ter um resultado negativo dessa investigação. A história de droga? Não tem. Então, a gente passaria para o segundo diagnóstico, que seria a eventual presença de uma colangite biliar primária. Esse diagnóstico a gente faz através da presença dos autoanticorpos, o FAN com seus padrões característicos, o anticorpo antimitocôndria, que se tiver positivo, vai nos sugerir então que aquela colestase intrahepática é decorrente de uma colangite biliar primária. Lembrar sempre que isso é uma doença autoimune, que é mais frequente em mulheres, então se estivermos frente a um homem, isso fica um pouco menos provável. É uma doença da pós-menopausa, então se for uma mulher muito jovem também o diagnóstico fica mais comprometido, embora a gente já tenha visto CBP em idades bastante jovens. E o anticorpo antimitocôndria está positivo em 95% dos casos. E é interessante sempre olhar o padrão do FAN. O FAN pode exibir padrões que são sugestivos de CBP ou padrões que confirmam o diagnóstico de CBP. Então, um padrão pontilhado citoplasmático reticulado é sugestivo da presença de FAN, de antimitocôndria, mas pode também haver na leitura do FAN o padrão de envelope nuclear ou de pontos nucleares isolados, que este sim, respectivamente, o GP210 e o SP100, podem nos ajudar na confirmação do diagnóstico. E uma IgM elevada, que também aparece em pelo menos 50% a 60% dos casos de colangite biliar primária, aparece elevada acima dos níveis normais. Muito bem, mas aí nós estamos lá na nossa saga de fazer o diagnóstico da colestase intrahepática, não tinha droga, fizemos o AMA, deu negativo, fizemos o FAN ou a pesquisa por ELISA de GP210 e SP100 e ela resultou negativa. Então, nesse momento, é importante a gente pedir uma colangiorressonância,
né? E a gente pede essa colangio-ressonância para saber se tem alterações anatômicas da via biliar intrahepática. E se houver, então nós poderemos estar frente a um diagnóstico de uma colangite esclerosante primária, que também é uma doença autoimune, desta vez mais frequente no homem do que na mulher, associa-se com doença inflamatória intestinal em 70% dos casos, e é um diagnóstico que não é muito frequente, mas a gente tem obrigação de pesquisar frente a uma colestase intrahepática que nós não estamos encontrando a causa até este momento. Bom, e aí? Não é droga, não conseguimos fazer o diagnóstico de CBP, fizemos a colangio-ressonância é normal, não nos deu nenhuma informação, então agora é o momento da gente pedir uma biópsia hepática, para ver se a gente consegue encontrar a causa desta colestase intrahepática. E que diagnósticos que a gente poderia fazer com uma biópsia? Para que pedir uma biópsia? A gente pode fazer vários diagnósticos. Primeiro, a gente pode diagnosticar a CBP AMA negativo, né? A gente sabe que 5 a 10% das CBPs tem o AMA negativo e muitas vezes pode aparecer alterações histológicas que nos confirmem o diagnóstico. Pode ser uma CEP de pequenos ductos e a gente ter a sorte de encontrar a fibrose concêntrica em volta de ductos biliares. Podemos fazer o diagnóstico de doenças infiltrativas, benignas ou malignas, né? Esta semana mesmo discutimos um caso de amiloidose, cuja expressão clínica era de uma colestase, né? Aspectos sugestivos de doença hepática induzida por droga, como o citoplasma induzido, a presença de riqueza de eosinófilos no infiltrado inflamatório e outras causas menos frequentes. Então, a biópsia tem o seu lugar e na hora que nós não estamos conseguindo fazer o diagnóstico, muitas vezes a gente precisa lançar mão da biópsia hepática. Mas aí vem a encrenca. A gente tem uma colestase intrahepática, a gente já está muito na dúvida porque excluímos a maior parte dos diagnósticos mais comuns, fomos para a biópsia hepática e a biópsia hepática vem com achados inconclusivos. Uma proliferação ductular, uma hepatite reacional, e não aparece nenhum desses elementos que possam nos permitir chegar a um diagnóstico. Aí realmente a gente está numa situação mais complexa e talvez seja então a hora da gente pensar no diagnóstico das colestases genéticas ou familiares, né? Esse esquema aqui é meio assustador e complexo, porque realmente é complexa a formação dos ácidos biliares, a sua excreção para dentro do sistema biliar, a sua recaptação, seja no intestino, seja nos próprios colangiócitos. E vocês estão vendo aqui que esse esquema é regulado por uma série de receptores que fazem este transporte dos componentes da bile de um lado para o outro. Então, são responsáveis por jogar esses componentes dentro da bile, por captá-los no hepatócito quando vem do intestino. Então, é um sistema que tem vários receptores e esses receptores, eles podem, então, sofrer diferentes alterações. Então, essas alterações são geneticamente determinadas por mutações, né? E a gente chama atenção para aquelas que são mais frequentes. Então, a mutação ABCB4, ela é uma mutação deste receptor do complexo MDR3, multidroga resistente, né? Que quando há uma mutação nesse gene ABCB4, nós podemos ter diferentes fenótipos. A PFIC do tipo 3, a colestase recorrente benigna do tipo 3, a LPAC, a colestase intrahepática da gestação.
esta talvez seja a mutação mais frequente que nós vamos encontrar neste mecanismo de excreção da bile. Outra mutação que a gente pode encontrar é a mutação do gene ABCB11, que vai, então, impactar nessa bomba de exportação de sais biliares, e a mutação nesse gene vai determinar diferentes fenótipos também. A PFIC2, a BRIC2 e a colestase benigna intrahepática da gestação. Podemos ter também a mutação ATP8B1, que é uma mutação desse gene FIC1. E aí nós vamos ter outros fenótipos, PFIC1, o BRIC1 e a colestase intrahepática da gestação. Então, vocês estão vendo a complexidade de coisas que a gente pode ter nesse sistema e que doenças podem ser causadas por mais de um tipo de mutação, né? Então, por exemplo, a colestase intrahepática da gestação, ela pode ser mutação em diferentes genes e vai dar fenótipos muito parecidos. Do ponto de vista clínico, a gente tem que pensar nas colestases genéticas mais comuns no adulto, né? Lógico que na criança existem outras formas, mas no adulto, quando a gente pensa em colestase genética, entre elas a mais comum é a colestase familiar progressiva do tipo 3. Né? Essa colestase vai causar um prurido que não é muito intenso, o paciente evolui com colestase até idades mais avançadas, diferentes das outras, PFIC1, PFIC2. Essa colestase pode ou não ter icterícia e o paciente pode evoluir para hipertensão portal, insuficiência hepática, e destas colestases familiares progressivas é a que cursa com gama-GT elevada. Difícil o diagnóstico se a gente não fizer pesquisa destas mutações, né? Do ponto de vista histológico, não vem muita informação, vem uma informação que é inconclusiva, que não permite o diagnóstico, a não ser que se faça imunohistoquímica, que é pouco disponível no nosso meio. Então, se for para a gente apostar uma ficha, é melhor pesquisar a mutação do gene ABCB4. Né? Existe no adulto também, embora raro, a síndrome de colelitíase com baixos níveis de fosfolípides, que é a LPAC, que é caracterizada por colelitíases sintomáticas em pacientes muito jovens, abaixo dos 40 anos. Muitas vezes esses pacientes vão para a colecisté, têm recidiva após a cirurgia, fazem microlitíase intrahepática e a gente deve suspeitar da LPAC nesse quadro clínico. Outra situação que a gente pode ver no adulto é a colestase recorrente benigna, os diferentes tipos de BRIC, né? Que são histórias recorrentes de colestase e esteatorreias, pacientes têm dificuldade de absorção de gordura, de vitaminas lipossolúveis, cursam com perda de peso e nessa colestase a gama-GT é normal. E talvez a mais frequente delas seja, até porque é mediada por várias alterações diferentes, é a colestase intrahepática da gestação, que é uma colestase que se inicia no primeiro trimestre da gestação, tem gama-GT elevada e pode estar associada à perda fetal. Então, estes 4 quadros clínicos são os mais comuns que a gente vai ver nas colestases genéticas do adulto. Bom, isso em relação às causas, né? E umas palavras finais sobre tratamento. Quando a gente fala de tratamento de colestase, então a gente está endereçando 2 coisas distintas. O tratamento da doença de base, da colestase propriamente dita, e o tratamento das suas complicações, notadamente o prurido, né? Então, o tratamento das colestases, ele tem vários elementos e as pesquisas estão progredindo bastante nessa área e várias substâncias têm sido pesquisadas para o tratamento da colestase com várias ações distintas, né? Com vários mecanismos de ação.
Então, estes mecanismos de ação são esses 4, principalmente, que é a modulação dos ácidos biliares, drogas que têm uma ação mais antifibrótica, ação anti-inflamatória e ação imunomoduladora. E muitas das drogas que a gente usa endereçam mais de um desses mecanismos de ação, né? Então, em relação ao primeiro grupo, que seriam os moduladores de ácidos biliares, sem dúvida, o nosso grande representante é o ácido ursodesoxicólico, né? O nosso ursacol, que a gente usa na maior parte das colestases intrahepáticas. Então, na colangite biliar primária, a gente usa numa dose de 13 a 15 miligramas por quilo por dia, e na colangite esclerosante primária, numa dose mais alta de 17 a 23 miligramas por quilo por dia. Nas demais colestases, nas colestases familiares, nas colestases por droga de evolução prolongada, nos outros mecanismos que a gente tem de colestase, não existe evidência clínica de que o ácido ursodesoxicólico possa modificar a história natural, e as doses também não são conhecidas, mas a gente usa porque na maior parte destas colestases a gente vê normalização dos testes laboratoriais de colestase, ou pelo menos reduções significativas, né? Então a gente acaba usando o ácido ursodesoxicólico em doses de CBP, geralmente, né? E o que a gente vê é uma melhora laboratorial que pode ou não modificar o desfecho desses pacientes. Atualmente também têm sido descritos os ensaios com o ácido ursodesoxicólico. Na verdade, tanto um quanto o outro são ácidos biliares mais hidrofílicos, então eles acabam substituindo aquele pool de ácidos biliares que a gente tem por substâncias menos tóxicas, né? Quanto mais hidrofílico o ácido biliar for, menos tóxico para a célula hepática ele é. E o ácido ursodesoxicólico vem com esta proposta de ser mais hidrofílico do que o ácido ursodesoxicólico e, portanto, menos tóxico para a célula hepática. Além disso, além dos efeitos anticolestáticos, se admite que essas drogas tenham também efeitos anti-inflamatórios e imunomoduladores. Outro grupo de drogas que tem sido usado para tratamento da colestase são os agonistas do receptor farnesoide X, e aqui o grande representante é o ácido obeticólico. Tem também o ciloflexor, e o ácido obeticólico já está aprovado para comercialmente, né? Já é disponível comercialmente no Brasil, lógico que não na incorporação no SUS, mas esta droga tem efeitos anticolestáticos importantes por via diferente do ácido ursodesoxicólico, né? Então, ele interfere nesse ciclo de captação e eliminação dos ácidos biliares, interferindo nos receptores que fazem esta modulação intrahepática da síntese de ácidos biliares, além de ter efeitos anti-inflamatórios e antifibróticos. E um outro grupo de drogas que tem sido utilizados nas colestases são os agonistas do receptor PPAR. Então, também receptor que faz parte da homeostase dos ácidos biliares no fígado, e neste grupo a gente tem, então, como grande representante, que a gente utiliza na prática, os fibratos, né? Além disso, o elafibranor, que também já foi estudado na colangite biliar primária, e o seladelpar.
Essas drogas também são drogas consideradas anticolestáticas, mas também têm efeitos anti-inflamatórios. E os efeitos antifibróticos têm sido discutíveis, não foram confirmados ainda. Então, todas essas drogas que eu mostrei para vocês, todas elas estão em ensaios clínicos destas diferentes doenças. Então, as drogas sendo testadas para CEP, sendo testadas para CBP, sendo testadas para colestases genéticas, porque até agora a gente não tem uma droga que resolva todos os casos e todas as etiologias. Então, muitas vezes a gente tem que fazer associações de drogas, a gente tem que trocar os esquemas para melhorar essa dinâmica de formação e de excreção de ácidos biliares. O tratamento das complicações, na verdade, não vou entrar em detalhes aqui, é só para ilustrar. A gente tem basicamente o tratamento do prurido e o tratamento das alterações ósseas. Esses são os principais pontos que a gente tem que atuar. Até porque outras coisas que a doença cursa, como fadiga, outros sintomas, são mais difíceis de abordar e não tem nada específico, né? Então, no tratamento do prurido, é bem conhecida essa escala, né? Esses passos que a gente tem que dar para melhora do prurido, que começa com a colestiramina, né? Que é um quelante de sais biliares. Se isso não funciona, a literatura recomenda que se passe para rifampicina. Se não funciona, passar para o naltrexone. Se não funciona, eventualmente a sertralina. E na nossa prática, pelo menos aqui no Brasil, a gente não segue muito essa escala, porque às vezes até é difícil de conseguir essas drogas, o custo delas, né? Então, muitas vezes a gente vai ali para tentar colestiramina, paciente que consegue comprar, o paciente que não consegue comprar, a gente faz uma gambiarra com uma fórmula que nós aprendemos há muito tempo com o professor nosso, que era utilizar fibra com hidróxido de alumínio, que isso funcionaria como um quelante de sal biliar e tem a sua lógica fisiopatogênica de que funcione, e muitos pacientes referem melhora com esse tipo de medicação. Aí a gente às vezes pula para sertralina, e a gente tem um step X aí que a gente tem usado bastante, que é com os fibratos. Os fibratos a gente não prescreve para isso, mas a gente percebe que muitas vezes os pacientes que estão tomando fibrato, eles referem melhora do prurido, né? Cada uma dessas drogas tem os seus eventos adversos que devem merecer a nossa atenção também. E muitas vezes nenhum desses passos resolve, e isso pode até ser uma indicação de transplante hepático quando a gente tem um prurido intratável e enlouquecedor nesses pacientes, né? Além disso, a gente precisa dar uma olhada na parte óssea, porque esses pacientes com colestase, eles precisam de início receber suplementação de cálcio e vitamina D, né, para prevenir que evoluam para osteopenia e osteoporose, né? Então, existe esses cubos aqui, né, CDFGS, que é a suplementação de cálcio, a suplementação de vitamina D, os exercícios, a prevenção de quedas, né? Isso é importante, às vezes a gente não pensa, mas os pacientes com CBP muitas vezes têm uma idade mais avançada e tem que ser feita uma orientação para prevenção de quedas, essa história de tapetes, de chinelos, enfim. E uma nutrição adequada e a sensação do fumo, porque também faz piorar estas condições ósseas. Então, gente, em resumo, o diagnóstico de colestase nem sempre é simples. A gente vai começar diferenciando com clareza uma colestase extrahepática de uma colestase intrahepática. Uma boa história clínica é meio caminho andado,
tanto para essa diferenciação quanto para os diagnósticos de colestase intrahepática, os diferentes diagnósticos, pensar sempre no que é mais comum, né? Então, ir investigando passo a passo, ter muita atenção aos suplementos, às fórmulas de academia. Chega um paciente jovem com colestase, vai direto perguntar o que ele está tomando, né? Bombado, sempre tem alguma coisa esquisita no meio daquilo que a pessoa está ingerindo. Ervas, chás. E um bom laboratório ajuda muito, né? Principalmente quando a gente chegar no ponto de ter que avaliar com clareza e com precisão autoanticorpos e mutações genéticas. Eu acho que esses dois aspectos a gente precisa de um bom laboratório, porque às vezes a gente se perde por não ter esses elementos em mãos. Então, era isso. Não sei se o Roberto, você quer passar agora para o caso clínico? O que você prefere fazer? Vamos. A gente já tem algumas perguntas aqui, mas eu acho que a gente podia passar para o caso clínico. Tá bom. Então, vamos lá. É uma paciente de 49 anos, do sexo feminino, auxiliar de escritório, natural e procedente de São Paulo. Essa paciente procurou atendimento médico devido a um desconforto abdominal há cerca de 3 semanas após as refeições, acompanhado de dor leve e difusa. Então, ela estava com um sintoma assim, pouco significativo. Só que na história ela referia que ela tinha um prurido, principalmente à noite, há alguns meses. Esse prurido era maior na palma das mãos e na planta dos pés, e referia também, ao ser indagada, um cansaço intenso ao final do dia. Ela negava abuso de álcool, negava medicações e tinha um exame físico sem alterações significativas. Essa paciente veio com hemograma com hemoglobina normal, leucócitos normais, plaquetas normais. Tinha enzimas hepatocelulares discretamente alteradas, a LT55, a LCT48, uma fosfatase alcalina de 281 e uma gama-GT de 392, para os normais que estão aí assinalados. E em termos de função, uma albumina de 3,8 gramas, um INR normal e uma gama-globulina de 1,5. Essa paciente fez um ultrassom. Esse ultrassom foi normal, não evidenciou nenhuma alteração. Fez pesquisa de autoanticorpos. Ela veio com um FAN de 1/160, um músculo liso negativo e um antimitocôndria negativo. E fez uma elastografia hepática, onde ela tinha 8,7 quilopascais. Então, eu pergunto... desculpa, tá errado aqui. Eu pergunto para vocês qual que seria a principal hipótese diagnóstica. A gente tem jeito de avaliar isso ou eu vou tocando? Acho que sim, né? Creio que é melhor ir tocando. Tá. Então, muito bem. Essa paciente, ela é uma mulher, né? De 49 anos, que tinha de história basicamente de positivo um prurido e um certo desconforto abdominal, e de laboratório uma colestase, né? Dentro da nossa definição de colestase, não tinha dúvida que ela se encaixava, com um ultrassom normal, né? Então, e essa paciente veio com autoanticorpos, onde ela tinha um antimitocôndria negativo e um FAN positivo de 1/160. Não havia informação sobre padrão. Então, para a gente pensar em colestase genética, assim de cara, também não veio informando nada de história familiar, fica muito pouco provável, neoplasia menos ainda, né?
E a gente fica, eventualmente, uma microlitíase biliar, mas numa paciente com estas características, né? Mulher nessa faixa etária, com colestase intrahepática, a gente colocaria uma colangite biliar primária como, pelo menos, o primeiro diagnóstico ali de suspeição, né? Não sei se foi isso que vocês pensaram, mas acho que deveria ser a primeira hipótese. E aí, que exame que ajudaria a confirmar esse diagnóstico? Será que a gente deveria partir para uma biópsia hepática? Será que a gente deveria fazer uma dosagem de imunoglobulinas, IgG e IgM? Ou será que a gente devia ir atrás desse FAM e ver qual é o padrão deste FAM? Então, eu não sei o que vocês estão pensando, mas, assim, a pergunta é que a gente quer confirmar o diagnóstico. Então, sem dúvida, a dosagem de imunoglobulinas, ela nos ajuda, mas ela não confirma o diagnóstico, né? Então, se tiver uma IgM aumentada, acima de 240, vai nos ajudar. Opa, mais um elemento para eventualmente ser uma CBP. Mas ela não é um elemento que confirme o diagnóstico. Biópsia hepática é capaz de confirmar o diagnóstico. A gente só não sabe se faria já, mas é um elemento que pode nos confirmar o diagnóstico. E o padrão de FAM, dependendo do que vier, também é um elemento que pode, associado a outros, confirmar o diagnóstico, né? Então, vamos dar uma olhadinha nisso. O que ajudaria a confirmar o diagnóstico? O FAM, como eu já comentei com vocês no corpo da aula, ele tem padrões que, hoje em dia, fazem parte dos elementos que permitem confirmar um diagnóstico de CBP, né? Então, vocês estão vendo aqui, isso é uma coisa esquemática, né? Não é exatamente assim que a gente vê, mas a gente vê aqui pontos nucleares isolados, então isso é a expressão do SP100, né? E a gente pode ver a fluorescência do envelope nuclear, que corresponde ao GP210. SP100 e GP210 também podem ser pesquisados de outra forma, né? Por imunoblot, por imunoensaios, enfim, mas podem ser vistos também no FAM. Então, sempre que vocês estiverem analisando uma colestase, vão atrás do padrão do FAM, porque ele pode nos ajudar, né? Além daquela história do citoplasmático reticulado, que também sugerem que possa haver um mitocôndria ali que não foi detectado. E a biópsia hepática, ela pode sim confirmar o diagnóstico, principalmente naqueles pacientes que são AMA negativos, né? Como essa paciente, por exemplo. Então, se a gente tem uma suspeita forte de que aquilo possa ser uma colangite biliar primária e o AMA vem negativo e esses outros marcadores ou a gente não tem acesso, ou tem e eles também vêm negativos, vale a pena a gente fazer uma biópsia hepática, onde a gente pode, então, encontrar a tal da lesão florida do ducto biliar, né? Uma colangite linfocitária não supurativa, e podemos encontrar também outros elementos, eventualmente, né? Granulomas, ductopenia e proliferação ductular, não são elementos patognomônicos, mas vão nos ajudar no diagnóstico da doença biliar. Então, eu trouxe aqui para vocês, isso é a nossa diretriz da SBH, que foi atualizada recentemente, né? E que aborda as diferentes doenças autoimunes e colestáticas. E vocês estão vendo aqui quando é que a gente pode estabelecer um diagnóstico de colangite biliar primária. A gente pode estabelecer esse diagnóstico quando a gente tiver 2 de 3 critérios, quais sejam: uma elevação sustentada da fosfatase alcalina, essa paciente tinha, né? Uma presença
de AMA ou outros autoanticorpos CBP específicos, que são SP100 e IgP210, ou uma biópsia hepática demonstrando a colangite destrutiva não supurativa, linfocitária, né, e eventual destruição dos ductos biliares interlobulares. Então, esses são os 3 elementos que confirmam o diagnóstico de CBP: o bioquímico, o do autoanticorpo e da histologia. Tá? E biópsia hepática, então, ela está recomendada para pacientes AMA negativos ou quando a gente tiver suspeita de que tem alguma outra doença associada. Na prática, é super comum a gente ficar naquela dúvida: ai meu Deus, será que tem hepatite autoimune? Essa ALT está muito, essas enzimas hepatocelulares estão muito altas. Apareceu um músculo liso. Será que não é uma sobreposição? Sobreposição é uma indicação da gente fazer biópsia, né? Eventualmente outra coisa associada. Será que tem esteatohepatite junto? Será que tem outra doença hepática associada? Então aí a biópsia hepática se impõe nas diretrizes. Só que eu vou contar para vocês que talvez, e uma parte dos guidelines que você lê, então assim, a biópsia hepática não é necessária na CBP, só faça quando o AMA for negativo, só faça quando você tiver suspeita de que tem outra doença associada. E eu vou mostrar para vocês 2 situações que fazem a gente refletir um pouco com essa história da biópsia, né? Quem nos conhece lá na Escola Paulista sabe que a gente é muito biopsieiro, né? A gente biopsia bastante. E então, na nossa casuística de CBP, a gente tinha, levamos isso para o congresso da SBH o ano passado, a Natália Mota que fez esse estudo junto com o Betinho, e nós tínhamos 67 biópsias de pacientes com CBP. E essas biópsias foram divididas em histologia grave, né, HG positivo, ou histologia não grave. E o que foi considerado histologia grave? Ter encontrado na biópsia uma fibrose grau 3 ou 4, ou ter encontrado ductopenia, né? Ductopenia é quando a gente tem nos espaços porta, mais do que 50% deles têm a presença do ducto interlobular. Então, quando se dividiu os pacientes em histologia grave, histologia não grave, se viu que vários elementos laboratoriais até estavam associados com essa histologia grave, né? Mais ALT, mais fosfatase e tal. Só que quando se coloca isso numa regressão logística, nenhum desses elementos foi capaz de identificar a histologia grave, né? Mostrando que talvez a biópsia hepática nos dê elementos prognósticos que sejam interessantes. Essa casuística não foi, eu já sei que podem perguntar, mas se fizer um fibroscopia, essa casuística não foi alvo de elastografia hepática, mas aqui tem alguns elementos que a gente acha que talvez não fosse possível identificar dessa forma, né? Então, pacientes com ductopenia, que não tinham uma lesão fibrótica assim tão importante. Então, mostrando que talvez a biópsia tenha um papel prognóstico na CBP. E outro estudo que é muito interessante é esse estudo aqui, desse Jornal de Autoimunidade do ano passado, que é um estudo que questiona esta questão da gente deixar quieto o paciente que tem autoanticorpo e que não tem colestase bioquímica. Então, olha só o que eles fizeram. Eles pegaram 166 pacientes com AMA positivo, muitos deles tinham, inclusive, SP100, IgP210, AMA confirmado, né? Só que eram pacientes que tinham fosfatase alcalina normal. E o que a gente sempre tem dito desses pacientes? Acompanha, porque talvez 30% a 50% deles em 10 anos vai desenvolver CBP e tal. Essa é a conduta que a gente normalmente tem. Este grupo aqui, o que fez? Biopsiou
67 destes pacientes que tinham bioquímica normal, só autoanticorpo positivo, eles foram biopsiados. E aí, o que aconteceu? 82% tinham diagnóstico histológico confirmado de CBP. Né? A gente, um tempo, quis fazer esse estudo lá na escola, e tem as questões de comitê de ética, como é que vai biopsiar um paciente que não tem alterações bioquímicas, e o estudo ficou meio parado, mas vocês veem que é possível encontrar alterações histológicas significativas numa proporção muito grande de pacientes que têm autoanticorpos positivos e que têm uma bioquímica normal. Voltando ao caso clínico, essa paciente foi tratada, foi então admitida como CBP, foi tratada com ácido urso desoxicólico, essa CBP foi confirmada por histologia, 15 miligramas por quilo por dia, e após 1 ano de tratamento, ela estava com fosfatase alcalina de 190 e a gama-GT pouco alterada. Aí, o que fazer? Manter o tratamento mais tempo, substituir o tratamento dela por fibrato, acrescentar fibrato, ou tentar ir atrás do ácido obeticólico, que já é comercializado aqui no país com o nome de Ocaliva. Né? Então, essa paciente aí, a gente usa para critério de resposta, existem inúmeros critérios de resposta ao ácido urso desoxicólico, mas a gente prefere, e até está nessa diretriz da SBH, pela praticidade, para homogeneizar os serviços, usar os critérios de Paris II. Né? Então, nesse critério de Paris II, a gente não deve ter fosfatase alcalina mais do que 1,5 vez alterada após 1 ano, ou a ALT alterada após 1 ano de tratamento. Então, aqui ela cai no critério de uma má resposta ao ácido urso desoxicólico, né? E o que a gente faz e que a literatura recomenda, então, é você passar para uma outra droga de segunda linha. E o que a gente tem disponível aqui é o fibrato, que é inclusive disponível no SUS, né? Não com esse CID, mas enfim, o bezafibrato é disponível. Então, a gente acrescentou o bezafibrato. Por conta dessa aula aqui, eu tentei ir atrás do preço do ácido obeticólico e eu não consegui encontrar, porque é que nem aquela joia da H-Stern que está escrita assim, preço sob consulta. Né? Porque é muito caro. Então, poucos pacientes imagino que tenham acesso a esse tipo de medicação. Mas é uma opção terapêutica também que poderia ser pensada para essa paciente. Né? Então, vocês estão vendo aqui, na nossa diretriz da SBH, como é que a gente caracteriza o paciente que tenha uma resposta inadequada ao urso. Critério de Paris II, fosfatase mais do que 1,5 vez, né? Então lá estava mais do que 150, e a ST mais do que 1,5 vez, ou bilirrubina total maior que 1. Né? Isso é o critério de Paris. E aí você pode associar o bezafibrato na dose de 400 miligramas, né? Mas lembrando que os fibratos são desencorajados nos pacientes que têm já hepatopatia avançada, Child B ou C. Então foi o que a gente fez para essa paciente. E a gente sempre se pergunta, será que na hora que a gente vai começar a tratar um paciente de CBP, a gente já não pode prever se ele vai responder mal depois de 1 ano ou não? Né? Porque esperar 1 ano para depois dizer, não funcionou, talvez fosse interessante a gente logo de saída conseguir prever isso. E existe um trabalho, né, do Carbone que fez essa fórmula para prever se o paciente ia responder em 1 ano ou não. É uma fórmula toda complicada, que você precisa lá de um aplicativo e que te define com uma boa
previsão se o paciente vai ou não responder dali a um ano. E aí, em vez de primeiro dar curso desoxicólico, depois acrescentar fibrato, você já começa de cara com um esquema duplo, né? Para prevenir essa má resposta depois de um ano. E o que é que a gente fez também, que também foi o trabalho da Natália, que inclusive foi tese de mestrado dela, foi identificar uma maneira mais simples de dizer quem é que não vai responder dali a um ano. E é simples mesmo, né? Então, esse índice aqui, o Betinho batizou de índice de IFA, que é um índice que relaciona a idade em anos e fosfatase alcalina em vezes o limite superior do normal, né? Então, isso todo mundo tem. E esse índice saiu aqui dessa regressão logística de variáveis relacionadas a má resposta em um ano. Então, com esse nível de corte de 20, esse índice tem uma sensibilidade de 80%, especificidade de 84%, valor preditivo positivo de 86% para prever se aquele paciente vai ou não ter resposta depois de um ano, né? E esse índice foi comparado com o índice da literatura, né, que é o UK Biochemical Response lá, e a superposição dos índices é quase que perfeita, né? Então, é um índice bastante útil para ser utilizado na prática e, eventualmente, já começar com as duas drogas desde o começo. Voltando ao caso clínico, essa paciente foi tratada com Sacol e fibrato. Após 6 meses, a fosfatase estava 105, praticamente normal, gama-GT 55, e está mantendo esse tratamento até a presente data. Obrigada. Era isso, gente. Falei demais. Não, Lúcia, muito obrigado. Excelente palestra, como sempre. Inúmeros comentários elogiosos aqui, também esperados, né, para a sua apresentação. Inúmeras perguntas aqui, né? Você vai me ajudar nas respostas também, Betinho. Vamos revezando aí. Não, imagina, a gente vai aproveitar a sua presença. Várias delas você já respondeu, na verdade, com relação a critérios de Paris, né? A pergunta aí do Fernando, né? Se o paciente que está com resposta ao tratamento avaliado por critérios de Paris, se deve continuar ou não, né? Até quando manter a medicação? Acho que é uma pergunta bem prática. Quem está respondendo? Isso. Então, a medicação com ácido urso desoxicólico que está dando certo, ela não deve ser retirada, né? Esse é um tratamento lifelong. E a gente acabou vendo as consequências de não manter sempre com esses perrengues que a gente teve de ter hora que tem remédio, ter hora que não tem remédio, e a hora que os pacientes param, eles realmente têm como se fosse uma recrudescência da doença, né? Então a enzima sobe de novo e essa subida da enzima pode comprometer ao longo do tempo a função hepática. Então, começou, está respondendo bem, mantém. Ok. Uma pergunta que vou juntar a pergunta da Marcela com a da Valéria sobre colestases genéticas. Lúcia, qual é a sua experiência sobre a disponibilidade dessa pesquisa genética para esse painel de mutações para colestases genéticas? E se você não tiver acesso a esse painel, diante de uma suspeita de PFIC3, como a gente deve proceder? Excelente pergunta, né? A gente tem se deparado com essas dificuldades na prática clínica. Eu até conversei com a pessoa de um dos laboratórios que eu conhecia, que é o Mendelix, e ela me disse que tem, de conhecimento dela, só 2 laboratórios que estão fazendo essa pesquisa destas mutações. O próprio Mendelix, né? E o Genômica, que é ligado ao Einstein. Então, nestes 2 locais é possível fazer o estudo destas mutações.
No Mendelix, a pesquisa é um pouco mais aprofundada, porque ela faz um painel genético extenso de todas as mutações, muitas das quais eu nem comentei aqui, né? Então, a BCB4, BCB11 e outras mutações relacionadas a todas as doenças genéticas que envolvem esse metabolismo, mas, por conta disso, é um teste extremamente caro, né? Está em torno de R$ 2.500, mais ou menos, para fazer um painel desse. No Einstein, ela mesma me disse que é possível fazer isoladamente, por exemplo, a pesquisa do ABCB4, que é a mais comum, assim, a que a gente está mais atrás. Não sei o preço, mas é uma outra possibilidade também. Se não há a disponibilidade do teste genético, não tem muito jeito. A gente trata como uma colestase, né? Porque até nem tem muita evidência de que tratar um PFIC com ácido urso desoxicólico vai melhorar a mortalidade, vai reduzir a evolução para a hipertensão portal e suas complicações, enfim. Mas a gente dá ácido urso desoxicólico e acompanha, como acompanha uma hepatopatia crônica. Então, de tempos em tempos, faz uma elastografia para ver se a fibrose está progredindo, endoscopia em quem tem indicação de ter uma fibrose mais avançada e vai acompanhando assim. Maravilha. A gente tem, às vezes, a impressão de que essas condições são muito raras, mas eu não sei se você compartilha com essa impressão de que acho que é muito menos raro do que a gente imagina. Essa dificuldade para ter acesso a diagnóstico, acho que dá uma falsa impressão, né? Sem dúvida, sem dúvida. Volta e meia, a gente se depara com uma colestase que a gente vai num beco sem saída e não sabe o que é, e muitas dessas doenças podem estar passando embaixo do nosso nariz e a gente não está conseguindo fazer diagnóstico correto, né? Eu vou juntar aqui 3 perguntas mais ou menos relacionadas. Você mencionou, né, outros usos terapêuticos do ácido urso desoxicólico, e aí a Mônica Maia, a Ana Luísa e a Amanda perguntaram exatamente sobre isso, experiência ou alguma evidência para a utilização do ácido urso desoxicólico em lesões hepáticas tóxicas, né, DILI, na congestão hepática, seja por insuficiência cardíaca ou Budd-Chiari, e, eventualmente, a relação de hepatite granulomatosa com esses casos de colestase e se teria alguma indicação de usar ácido urso desoxicólico nessas situações também. Então, hepatite granulomatosa, congestão e DILI. Todas essas situações que vocês 3 mencionaram, existem relatos na literatura de uso do ácido urso desoxicólico nestas situações. Em relação às toxicidades na DILI, tem até mais informação, né? E tem sido usado, sim, quando a colestase se prolonga, né? Então, tem sido usado, como eu disse, todas essas circunstâncias que vocês mencionaram, há um efeito de redução dos testes bioquímicos. Então, há redução de fosfatase alcalina, há redução de gama-GT, né? E em algumas doenças, a gente sabe que a redução dessas enzimas se relaciona com um bom prognóstico. Que nem a CEP, por exemplo. A CEP não tem ainda estudo que mostre que o ácido urso desoxicólico melhora a sobrevida. Mas tem estudo que mostra que normalizar as enzimas melhora a sobrevida. Então, vai meio indireto, né? Então, nestas 3 condições se usa assim. Tem sido utilizado também, esse mesmo professor nosso que usava esse esquema alternativo aí da colestiramina, né, a fibra com
hidróxido de alumínio, ele usava também em alguns pacientes para redução de cálculo biliar, né? Paciente que não queria operar, algumas coisas assim. Para isso não funciona, mas já tem uma evidência boa na literatura de uso para prevenir a formação de cálculo. Então, por exemplo, nos pacientes que fazem cirurgia bariátrica, os pacientes fazem litíase biliar com muita frequência no pós-operatório, né? Então, usar o ácido urso desoxicólico preventivamente parece que evita a formação de cálculo. Aí poderiam perguntar, por que não tira a vesícula? Até nesse evento do Mário Reis, teve um trabalho muito interessante que a aluna, ela mostrou que se você tira a vesícula numa cirurgia bariátrica, você tem menos impacto na redução da glicemia, na correção dos índices lipídicos. Então, que o ideal é não tirar a vesícula. E se não vai tirar a vesícula, então ácido urso desoxicólico para prevenir a formação de cálculo. Vocês não perguntaram isso, mas eu fiz. Então, vários comentários aqui elogiosos continuam. Depois você me fotografa aí, então, Betinho, que eu não vou ter acesso. Vamos mandar todas as perguntas e comentários para você. As perguntas. Até peço desculpas, a gente não vai conseguir abordar todas as perguntas aqui online, né, ao vivo, porque senão a gente ia passar das 9, 10 horas da noite aqui e a professora Maria Lúcia precisa jantar, né? Mas deixa eu ver se a gente tem algum tempo para alguma outra pergunta. Algumas perguntas aqui sobre fibratos, né? Mas eu acho que você também já mencionou. Acho que é importante a gente reforçar a questão de o que a gente faz com o ácido urso desoxicólico quando a gente inicia fibrato, né? A gente tira, a gente deixa, diminui a dose. Acho que é uma pergunta bem de ordem prática. A gente acrescenta, né? Esta dose de ácido urso desoxicólico, ela não deve ser modificada, né? Na verdade, nem para mais nem para menos, mas menos com certeza não, né? Porque essa dose, ela é aquela que consegue substituir o pool habitual de ácidos biliares em 40%, né? Com ácidos mais hidrofílicos. Então, se a gente... E isso é que tem algum efeito sobre não ser tóxico para a célula hepática. Então, se a gente diminui a dose, a gente está perdendo esse efeito terapêutico do ácido urso desoxicólico, né? E aumentar... A gente na CEP até aumenta, mas na CBP se viu que isso é desnecessário. E grandes aumentos na CEP foi até deletério, né? Acima de 25 miligramas por quilo, ele começou a ter alterações hepáticas importantes. Então, a gente acrescenta o fibrato, não mexe na dose do urso desoxicólico e continua com as duas drogas. Eu ia até te perguntar isso, já que você mencionou, eu já tinha desistido de perguntar, mas aí agora eu vou voltar no assunto que você mencionou. No caso de uma resposta parcial, né, antes da gente pensar em acrescentar fibrato, em outras alternativas, né? Eu ia te perguntar sobre justamente isso, porque existem alguns trabalhos que mostram que existe um teto, né, a capacidade do ácido desoxicólico de enriquecer a bile é dose dependente, mas existe um limite, que é aí em torno de 23, 25 miligramas por quilo. Mais do que aquilo não vai enriquecer mais em ácido desoxicólico, o pool de ácidos biliares. E a gente não sabe, uma questão é modificar a composição, outra questão é até em que ponto a gente tem benefício clínico aumentando a dose, né? São duas coisas diferentes. E como você bem mencionou, é importante lembrar, a gente não pode fazer qualquer coisa, porque inclusive pode ser tóxico, né? Como no caso da CEP em doses muito altas, muito altas. Então temos que ter um pouquinho de cuidado, mas ali dentro do limite do razoável, eu queria te perguntar a sua opinião sobre uma paciente que está com 15 miligramas quilo dia,
está com uma resposta parcial, não respondedora. Antes de iniciar fibrato, até porque também a gente tem algumas preocupações com fibrato, né? Problemas com fibrato, claro. Mais idosas, ou eventualmente com fator de risco para ter doença renal, né? Sim. Se você tem alguma experiência, se você pensaria em aumentar um pouquinho a dose, de 15 para 17, para 18, e verificar se isso acarreta benefício ou não. Eu acho que é possível, Betinho, a gente não costuma, mas eu acho que é possível aumentar até uma dose de um limite seguro, né? Uma coisa que a gente vê na prática que é complicado, porque a gente sempre fala, vamos dar entre 13 e 15. Aí o comprimido tem 300 miligramas. Aí fica aquele perrengue, né? Porque você vai partir, vai dar... Então, ou a gente dá 900 ou a gente dá 1.200. E a hora que a gente dá 1.200, muitas vezes a gente está dando mais do que 15 miligramas. Então, não é uma coisa assim intencional, vou aumentar. Mas tem muita gente que está tomando um pouco mais do que 15. Até por essa dificuldade prática de a gente adequar direitinho a dose, né? E para não dar de menos, então a gente sempre dá um pouquinho a mais a depender do peso do paciente, por causa dessa história dos 300 miligramas. E a bem da verdade, eu não sei você, mas eu nunca vi nada tóxico, né? Nenhum efeito tóxico com o Sacol, nada que tenha chamado a atenção, nenhuma elevação ou alteração de testes hepáticos com umas doses. Eventualmente tem alguém que queixa de prurido, isso é até descrito e às vezes a gente tem, né? Lá algum paciente com essa característica, mas tóxico não. Gente, a gente está se encaminhando aí para um puxadinho de quase meia hora do término previsto. A gente podia ficar aqui aproveitando a sua presença muito mais tempo, né, Lúcia? Mas eu não vou prejudicar mais o seu jantar. Não, imagina. Me manda depois as perguntas e faço questão de responder. Ok. Temos muitas aqui e muitas, praticamente todas muito interessantes, gente. Eu agradeço muito a participação de vocês. Se eu bem registrei aqui mentalmente, a gente chegou quase a 300 visualizações simultâneas. Então, eu agradeço imensamente a presença de todo mundo aqui. Queria convidar vocês para os próximos eventos da APEF. A gente vai ter um monotemático sobre doença hepática alcoólica, a verdadeira hepatopatia negligenciada, dia 12 de setembro. Então, por favor, façam suas inscrições. A gente tem o grupo de WhatsApp do APEF, recém-inaugurado o site da APEF, por favor, visitem. Temos a APEF TV no YouTube, essa aula vai estar lá disponibilizada para quem não conseguiu assistir hoje. Então vá lá, se inscrevam, vou fazer igual o youtuber, né? Se inscrevam, dá um joinha. Dá um joinha pro Betinho. Dá um joinha para a PEF. E também já deixo aí o convite para o próximo encontro do Jovem Hepato, que será realizado dia 5 de novembro, também numa quinta-feira, entre as 19 e as 20 horas, sobre complicações da cirrose, com o professor Dr. Tiago Seva Pereira, de Campinas. Então, desde já, marquem aí na agenda para não perder também esse próximo evento da APEF. Eu queria, então, terminar agradecendo mais uma vez a sua presença, Lúcia, e sua disponibilidade. Eu que agradeço. Foi uma honra ter você conosco e não será a última vez, muitos outros convites virão para outros eventos, né? Até que a gente possa se reencontrar pessoalmente, todos nós aqui, num evento presencial. Obrigada, Betinho. Agradeço mais uma vez. Foi uma honra participar.